E a gente tem mais assuntos importantes para tratar na edição de hoje do nosso programa, porque a gente tem uma comissão temporária da Covid que teve uma reunião na última segunda-feira, quando recebeu especialistas para um debate sobre a eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas na população brasileira. O que de fato está acontecendo é o seguinte: nós estamos tendo pessoas que recebem a imunização, algumas delas inclusive recebendo a segunda imunização aqui no nosso país e estão sendo infectadas pela Covid-19. Então é isso que esses parlamentares querem entender, o porquê que isso acontece. Por esse motivo, eles acabaram conversando com especialistas neste encontro que aconteceu segunda-feira passada. E os convidados eles estiveram esclarecendo aos senadores a importância da primeira e segunda dose e também analisando a necessidade de uma terceira, que seria aquela dose de reforço conforme o imunizante. E é por isso que a gente vai conversar justamente com o presidente dessa comissão. Ele está em vídeo conosco agora. Eu convido para quem está ouvindo pelo rádio acompanhar em vídeo o programa também. O senador Confúcio Moura, pela primeira vez, conversa com os ouvintes da Rádio Acústica FM para falar justamente sobre esse tema importante que foi tratado nesta semana. Senador, bom dia. Bom dia, uma satisfação grande falar para vocês aí do Rio Grande do Sul. Eu sou do estado de Rondônia, bem longe, mas tem muito gaúcho lá no nosso estado, né? São realmente pioneiros importantes. E sobre o tema, objeto da nossa entrevista, realmente é uma preocupação. O mundo todo está preocupado com essa terceira dose, com essas variantes novas que estão surgindo, principalmente essa variante indiana, a Delta, né? Muito agressiva, 1000 vezes mais agressiva do que todas as cepas anteriores do coronavírus, e foi um objeto de uma audiência pública em que nós convidamos a Margarete Dalcomo, que é uma pesquisadora da Fiocruz, a dona Mariúza da Anvisa e outra técnica da Secretaria Especial do Acompanhamento do Coronavírus do Ministério da Saúde, justamente para a gente discutir a necessidade ou não dessa terceira dose. Eu vou falando, à medida que você quiser interromper, fique inteiramente à vontade. Meu nome é Confúcio Moura, eu sou senador pelo estado de Rondônia e presido essa comissão temporária, e ano passado eu presidi também uma comissão mista, né? Uma comissão mista de acompanhamento do coronavírus, desde o comecinho da doença. Acompanho isso há quase 1 ano e meio. Toda a evolução dessa doença incrivelmente assim, prejudicial, que tem mexido com o psicológico das pessoas. Em resumo, alguns países do mundo, como a Espanha, já vem aplicando a terceira dose de maneira heteróloga, isto é, a pessoa toma uma vacina, a primeira e segunda dose, e a terceira dose de outra vacina. Assim também tem acontecido nos Estados Unidos, mais recentemente, no Canadá, Israel, na Austrália, no Chile. Em vários países do mundo, eles já estão administrando a terceira dose para idosos de 80 anos. Já Israel já está vacinando com 60 anos a terceira dose. E aqui no Brasil já há esse sentimento da necessidade mesmo, porque os idosos têm uma capacidade menor de guardar essa imunidade. Às vezes a vacina não atinge o pico de imunidade definitivo e, né, comprovadamente, qualquer das vacinas é igual, mas a Coronavac, a primeira, que é de vírus vivos atenuados aqui do Butantan, essa para idosos há uma necessidade já comprovada. Inclusive o governador Dória já está anunciando para São Paulo a terceira dose para idosos e profissionais de saúde. Tão logo, como nós estamos dentro de um sistema nacional de imunização, ele já lançou essa ideia para São Paulo. Logicamente isso vai esparramar para todos os governadores do Brasil, né, essa preocupação. Mas outro fato interessante é o seguinte: como é que nós vamos aplicar a terceira dose se nós não temos a metade da população sem a primeira?
É justamente o questionamento que eu ia lhe fazer, né? Porque a gente tem uma dificuldade imensa. A gente aqui em Camaquã, agora a gente está conseguindo avançar um pouco mais devido à chegada de mais imunizantes. Inclusive, a gente vai ter uma força-tarefa para conseguir imunizar a população a partir de 18 anos nesse domingo. Mas é uma dificuldade que se enfrentam em todos os municípios brasileiros, né? Então, se a gente não consegue aplicar a primeira dose, não estou nem falando da segunda, a gente não consegue aplicar a primeira dose no aspecto geral da população, como é que nós vamos conseguir investir nessa aplicação da terceira dose? E uma outra pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o público que vai ser o primeiro beneficiado a receber essa terceira dose e por quê? Olha, ainda não se tem no Brasil ainda uma definição da terceira dose. Já há assim, uma predisposição do Ministério da Saúde em aceitar a terceira dose para idosos. Eu acho que ele não está definido no Programa Nacional, acima de 80 anos inicialmente. E os profissionais de saúde. E também aqueles transplantados e aqueles pacientes que tomam remédios que deprimem o sistema imunológico, né, imunossupressores. Então, na realidade, nós temos que vacinar o mundo todo, porque o vírus é globalizado. Se o Haiti não vacina, se países africanos não vacinam, se países asiáticos pobres não vacinam, todo mundo está sujeito a novas cepas. Eles são produtores de cepas, produtores de variantes. O vírus circula livremente em abundância nesses países que não são vacinados. Ele vai formando mutações, e essas mutações elas vão se contagiando o mundo. Todo mundo é prejudicado quando todo mundo não é vacinado. Então, a Organização Mundial de Saúde necessita urgentemente de distribuição de doses de vacina para os países pobres. E aqui no Brasil vamos trabalhar, eu creio que não está chegando a contento a quantidade de vacina como era já programado, planejado, mas já há uma indisposição do Ministério com muitos governadores que estão reclamando, indo até o Judiciário, para reclamar a quantidade de doses a menos da programação necessária. Os pacientes, os moradores, os habitantes dos seus estados e municípios ficam esperando, vai lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde, e chega lá e não tem vacina. Isso causa uma desmoralização do prefeito e também do governador. Isso é muito ruim. Então, o nosso objetivo aqui é justamente chegar ao final do ano aí mais ou menos com 85% da população com as duas doses. Porque o quantitativo de vacinas encomendadas pelo governo brasileiro atinge aproximadamente 600 milhões de doses. O suficiente para nós vacinarmos aí com duas doses 85% da população, na melhor das hipóteses, 90%, mas a gente não pode, o vírus é novo, nós não conhecemos esse vírus, nós não sabemos a realidade dele, nós não sabemos a duração da imunidade na pessoa. Você tomou uma vacina, as duas doses, quanto tempo ela fica em você te protegendo? Ninguém sabe ainda, se é 6 meses, se é 1 ano, se ela será como uma vacina da gripe, todo ano tomar vacina. E eu sou médico e eu já estou acreditando que essa doença ela vai ser misturada mais tarde, as vacinas com a vacina da gripe. Vamos tomar uma dose sozinha para o coronavírus e da gripe. Você não é o único profissional da saúde que fala sobre essa possibilidade, né? Existem especialistas também comentando. E eu quero reforçar uma coisa importante que o senhor falou agora há pouco, que é o seguinte: o principal objetivo da vacina, por que se fala tanto, né, que as pessoas devem estar imunizadas com a segunda dose? Justamente para diminuir a circulação do vírus. Então, a gente diminuindo a circulação do vírus, diminui a possibilidade de surgimento de novas cepas. E pelo que a gente tenha observado, pelo menos até o momento, claro que eu não sou nenhum especialista do assunto, mas o que eu tenho observado é que a cada nova cepa que ela vai surgindo, ela vai mostrando um índice de contaminação muito maior. E eu vou agressividade maior. É verdade. Eu vou aproveitar agora, eu estou recebendo aqui no estúdio a visita do meu colega Rodrigo Vicente. Ele vai participar desse nosso bate-papo, é um assunto muito importante, um assunto que preocupa a todos os nossos ouvintes, essa questão da vacinação. Rodrigo Vicente, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia ao senador Confúcio. Eu acompanhando, senador, me chama a atenção 2 dados agora recentes. Um é a baixa procura
pela segunda dose. Nós sabemos que falta imunizar ainda, né, a população com a primeira dose. O Rio Grande do Sul, em especial, tem uma meta de imunizar 100% da população até 20 de setembro, que é uma data importante aqui para o estado, e vai conseguir atingir essa meta. Os dados indicam que sim, mas há uma dificuldade muito grande, pelo menos o relato que nós temos de municípios, de atrair os jovens para a primeira dose. E as doses de reforço, ali a segunda dose, tem tido uma dificuldade um pouquinho maior daqueles que já tomaram a primeira dose. O senhor acredita que isso também será uma barreira na imunização no Brasil? Não, eu acredito que o brasileiro, através das pesquisas feitas, ele tem manifestado uma adesão muito grande à vacinação. Eles têm procurado muita vacinação. O grau de resistência no Brasil é pequeno. O que tem mais atrapalhado o pessoal desmotivado é o fator de ir procurar o centro de saúde, chegar lá, não ter a vacina, ele tem que voltar. Então isso vai desanimando um pouco a população. Mas o Ministério está intensificando as campanhas de orientação, e à medida que, logicamente, nós vacinarmos com a primeira dose e avançarmos na segunda dose, a gente vai diminuindo a circulação do vírus, a gente vai diminuindo o objetivo da vacina, todas elas têm suas fragilidades, vai diminuindo também as internações, vai sobrando vaga nas UTIs, vai diminuindo o custo, a mortalidade, que já está caindo, nós chegamos a quase 4 mil casos por dia, de mortos por dia, e agora nós estamos na média de 980 aproximadamente. É muita gente morrendo ainda, mas em relação ao que era há 2 meses atrás, que era quase 4 mil, chegamos a 3.700 e poucos mortes dia. Então já é uma vantagem muito grande, mostrando que as 4 vacinas disponíveis no Brasil têm surtido efeito. Manaus teve aquele epicentro violento que constrangeu e mobilizou o mundo inteiro. Eu estive lá agora recentemente em Manaus. A população está muito satisfeita, os índices estão baixos, as vagas estão sobrando, tem leitos para receber de algum estado que esteja, por exemplo, sobrecarregado. Manaus tem condição de receber hoje. Então, você verifica que a vacina, o uso preventivo das máscaras, dos cuidados higiênicos já amplamente divulgados, isso vai ajudar bastante isso. E eu creio que a população vai aderir, sim, né, à medida que agora as doses de vacina têm uma tendência a aumentar. Os prefeitos e governadores devem receber mais doses. Por isso, vai diminuindo a idade cronológica de vacinação e vai sobrando dose para a segunda dose. Então, aí a segunda dose, com certeza, vão ser melhor atendidos. Como o senhor avalia, senador, a rejeição por parte da Anvisa no uso da Coronavac para crianças e adolescentes nessa reunião agora publicada ontem, essa decisão? Essa é a questão. Bom, a gente teve aqui uma pequena falha. Vamos ver se o senhor pode repetir o seu raciocínio aí, que a gente acabou tendo uma falha aí na sua comunicação. Perfeitamente. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Está ouvindo bem? Tá. Então, alguns países, a vacina, por exemplo, a vacina AstraZeneca e a vacina Pfizer, bem testada, as vacinas americanas, já estão sendo aplicadas em adolescentes. Agora, a Coronavac, ela está faltando estudos ainda, porque ela não está 100% aprovada na sua plenitude. Ainda falta a continuidade de pesquisa, de fases de pesquisa, para que a Anvisa possa liberar. Enquanto não tiver a segurança, a efetividade, a garantia que a vacina ter qualidade, a Anvisa não libera. A Anvisa é extremamente rigorosa. A gente conhece todos os diretores, conhece o Parra Neto, que é o diretor-presidente. Eles normalmente não flexibilizam enquanto não tem estudos comprovados de segurança, eficácia e garantia para os usuários. É por isso que não está ainda liberado para adolescentes aí de 12 anos, meninos ainda não estão recebendo essa vacina.
Eu vejo de forma muito positiva essa cautela, né, com que a Anvisa faz a liberação dessas vacinas. Isso traz segurança para toda a população, porque aquelas vacinas que elas estão disponíveis, elas já foram aprovadas, elas passaram por esse rigoroso processo. Então, é por isso que as pessoas estão aderindo a essa vacinação, né? Porque elas sabem que se a Anvisa aprovou, depois de todos esses trâmites que são necessários, dá para se fazer com toda tranquilidade. E entraram aqui no Brasil várias vacinas. A Sputnik, por exemplo, não foi amplamente liberada no Brasil. Lá na Argentina foi, mas aqui não. Aí faltou comprovação, faltou comprovar o laboratório farmacêutico produtor oferecer mais documentos, assim como também a Covaxin, que é indiana, chegou até, objeto até que a CPI está aí em cima dessa Covaxin, por compras e realmente não comprovado, e a Anvisa não ainda aprovou. Então você veja o critério da Anvisa, e muitas vezes a população, muita gente ficava odiando a Anvisa há certo tempo, que a Anvisa era um obstáculo para a chegada das vacinas. Mas hoje a gente acredita na Anvisa, é uma instituição protetora da população, e ela só, ao liberar essas vacinas, ela vai liberando com o cabresto puxado, vai observando a reação. Prova disso que agora a Coronavac ela não aceitou ainda a imunização de adolescentes, por falta de estudos que comprovem a segurança. Bom, senador, uma pergunta que sai do escopo da área da saúde, mas é que ontem à tarde o senhor se pronunciou no plenário, no Senado, e o senhor criticou a proposta, a PEC que retoma, né, que volta com a legislação em que é permitido as coligações. Eu queria que o senhor estendesse um pouquinho mais aqui para os nossos ouvintes sobre o seu pronunciamento de ontem, que o senhor já externou que o seu posicionamento pode ser contrário até, né, à volta das coligações. Eu creio que ela não passa no Senado, porque a proibição das coligações ela foi objeto de uma reforma política de 2017. Houve uma eleição depois dela, com a proibição das coligações. Qual é o objetivo de se proibir coligações? O fortalecimento dos partidos e a redução dos partidos nanicos, pequenos, chamados partidos de aluguel. Com isso, esses partidos vão se aglutinar, vão se fundir aos outros maiores, e ficaríamos com 12 partidos, 10 partidos do Brasil, que é mais do que suficiente. Com 34 partidos, 35 partidos, não tem presidente da República, não tem governador que consiga governar adequadamente. Ter que negociar com 34 líderes de partidos nanicos, que não tem representação importante, é muito difícil. Termina o presidente ou outro ter que fazer acordos com partido, com uma aliança de partido, que hoje é vulgarmente chamado de centrão. Se não fizer esse acordo de cooptação ou coalizão de partidos, não consegue governar. É muito difícil. Então, o fortalecimento dos partidos políticos no Brasil é um pressuposto importante de governabilidade, de equilíbrio. Então, essas leis eleitorais, a cada eleição tem uma lei nova. Cada eleição vem uma lei nova, que vem favorecer justamente os que estão eleitos. Então, isso não é justo. Dificulta muito a entrada de jovens que aspirantes na política, têm vontade de se candidatar, mas falar, mas como que eu vou entrar se nessa circunstância que eu vou só servir de base para eleger quem já está no poder? Então, eu creio que isso aí é a valorização dos partidos, é que os partidos tenham programas claros, e os partidos, a gente saiba que se o PT é de esquerda, ele tem essa linha doutrinária, que defende isso e aquilo, que o PSL, por exemplo, defende isso, aquilo outro, o MDB é um partido de centro-democrata, o PDT é de esquerda, e vão estabelecendo essas linhas doutrinárias que vão tendo seguidores, não é? E assim como está, como é que nós vamos falar em semipresidencialismo? Como é que nós vamos falar em um parlamentarismo, onde o presidente vai acabar com essa onda de impeachment? Tudo que vai acontecer, não vamos fazer um impeachment, Não é assim. E para que a gente possa estabilizar o governo, precisava ter um semipresidencialismo, um modelo francês-português, né, que seria um parlamentarismo adequado, né, que tem um primeiro-ministro que, a qualquer momento, ele pode sair, mas o presidente não.
realmente o presidente é um poder moderador importante de equilíbrio. E o executor das medidas é o primeiro-ministro, que vem do parlamento, pode ser um senador, pode ser um deputado, escolhido pelas lideranças e apoiado pelo presidente ou pelos próprios líderes dos seus partidos majoritários. É por isso que eu sou contra. Eu sou contra e vou votar contra. Não é? E se for eu rejeitado? acredito que ela não vai ser nem pautado, nem vai ser votado no Congresso, no Senado. Porque eu senti ontem, nós tivemos uma reunião, sou do MDB, uma reunião com 16 senadores do MDB. Eu não vi nenhum defender o rompimento, a quebra das coligações. Não é? Nós reunimos ontem à noite, todos, eu mesmo e os outros, os que eu ouvi, todos contra essa proposta da Câmara. E o caminho normal, senador, seria sair da Câmara dos Deputados e ir para o Senado, e teria que ser votado até quando? Ou não há necessidade de ser apreciado pelo Senado? Não, há necessidade sim. Se o Senado engavetar esse projeto, chegar a outubro, 2 de outubro, até a primeira semana de outubro, não é inviável, porque a lei deve ser aprovada um ano antes das eleições. Então, se nós estamos praticamente no fim de agosto, se não for aprovado no Senado até outubro, então, no início de outubro, a lei não tem validade para as eleições próximas do ano vindouro de 2022. Então, e se for rejeitada no Senado? Hein? E se for rejeitado no Senado? For apreciado e rejeitado no Senado? Ela rejeitada no Senado, ela morre. Ela morre. Ela já está, definitivamente, ela não vai para frente. Aí vigora a lei anterior de 2017, que é o fim das coligações, né? Eu sou favorável porque vai fortalecer partidos e diminuir os pequenos partidos. Eles vão se fundir a outros e formar conglomerados partidários ou chamadas federações de partidos políticos, né? Para a gente moralizar a política, a gente tem que fortalecer os partidos. A gente tem que saber, eu vou votar nesse partido porque eu gosto dessa linha. É como os americanos fazem. Quem é democrata, não é? Quem é republicano. São os fazendeiros, são os banqueiros, são todos republicanos. Não é? E o povão é democrata. Então, assim, a gente já sabe para que lado você vai. E aqui no Brasil a gente não sabe para que lado você vai. Você vota numa pessoa, no outro dia você esquece que você votou nele. Não é? Você não tem assim, vota mais por pedido de um amigo, ou por simpatia, pelo discurso, mas não pelo programa do seu partido político. Aqui o senhor atribui essa divergência, então, entre Câmara e Senado, senador. Eu digo divergência no que diz respeito à aprovação ou não desta PEC que retornaria, então, com as coligações. Essa divergência é maior porque a proposta da Câmara era o chamado distritão. Correto. Esse distritão, a Câmara ela mesma puxou o tapete e enterrou o distritão lá mesmo. Agora, o fim das coligações, ela dá margem a que vários partidos possam se unir e formar um conglomerado para disputar as eleições. Nós sabemos disso, até então, quando era possível as coligações, que você coligava 5, 6 partidos e num dia depois da eleição acabava, rompia, não existia mais coligação. Agora, pelo menos, essa proposta da Câmara melhorou, porque você faz a coligação de 5, 6 partidos, 7 partidos, e ela é um pacto de 4 anos. Essa coligação vai junto até o final do mandato subsequente. Mas, mesmo assim, ela não deve passar no Senado. Por que a Câmara votou, né, as coligações? Porque é difícil formar uma chapa num partido único. Somente os grandes partidos conseguem formar uma chapa completa de deputado federal. Você tem 2, 3 candidatos no Rio Grande do Sul, ou 4, de qualquer partido. Mas como é que você precisa de 30 candidatos? E quem vai entrar nessa lista de 30 candidatos, já tendo candidatos fortes na frente, né, conhecidos já de longo prazo, né? Então, a Câmara fez isso no sentido de conseguir uma válvula de escape para facilitar a reeleição dos deputados federais.
Tá certo, queria agradecer a sua participação hoje aí, a gente falando a respeito dessa comissão que tratou sobre as vacinas, né, a eficácia das vacinas aqui no nosso país. Acho que é um assunto muito importante da gente estar trazendo para os ouvintes no dia de hoje. Acho que o que ficou, então, é a marca de que a população, ela deve sim estar buscando essa vacinação, esses cuidados todos, né, esse rigoroso processo o qual a Anvisa submete as vacinas que estão sendo liberadas no nosso país. Isso dá uma tranquilidade, então a gente fica aí no aguardo dos desdobramentos desses estudos, né, sobre a necessidade de uma terceira dose ou não aqui no nosso país. A gente tem acompanhado, por exemplo, os Estados Unidos já está, tudo indica que em breve teremos o anúncio do início da aplicação dessa terceira dose. Vamos ver como é que vai ficar essa questão aqui no nosso país. Queria agradecer mais uma vez a sua atenção. A gente acabou fugindo um pouquinho do tema, porque a questão política também é muito importante, e aproveitar essa oportunidade para estar conversando com o senhor e entender mais sobre o seu posicionamento. Muito obrigado, é uma honra muito grande para mim. Pela primeira vez eu estar falando aí para o Rio Grande do Sul, né? Eu conheço o Rio Grande do Sul, já estive em Ibirubá, já tive em grandes manifestações de agricultores, aí da soja, dos transgênicos. Eu era deputado federal, eu já corri aí o Rio Grande do Sul com alguns parlamentares, eles fazendo essa explicação sobre a transgenia, a semente da soja, tudo isso nós já passamos. Um abraço a vocês, foi uma honra muito grande, estou muito vaidoso de poder participar do programa da Acústica FM aí do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a vocês e um bom dia, viu? A todos os seus ouvintes também. Todos os ouvintes, o meu abraço. Eu posso dizer assim, mesmo de longe, sem vocês me conhecerem, foi um prazer conhecer vocês. Muito obrigado. Coisa boa, que seja a primeira de muitas conversas, né, que a gente tenha com os nossos ouvintes, né, Rodrigo? É verdade. Obrigado mais uma vez ao senador, e oportunidade teremos, inclusive, na Expo Inter deste ano, que acontece agora de forma presencial em 2021, e a Acústica FM estará então presente também na Expo Inter, e reforça aqui o convite ao senador. Muito obrigado.